pessoal, tudo bem? Hoje no Sarau Química em Arte, nós temos a presença ilustríssima do professor Clayton, da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. Seja muito bem-vindo, professor Clayton. Muito obrigado, professor Martinho. Fico feliz com o convite e aproveito para saudar essa bela iniciativa de vocês com esse programa. Nós que agradecemos muito de ter aceito esse convite, para que possamos aqui no Sarau Química em Arte compartilhar um pouco da sua história enquanto defensor da cultura e defensor também do resgate histórico que há na música regional aí do oeste de Santa Catarina, especificamente em Chapecó. Então, aproveitando esse momento, Clayton, você poderia falar para nós sobre a sua historicidade anterior à Universidade Federal da Fronteira Sul? Com certeza, né? Acho que como muitos jovens da minha geração, né, ou mais nem tão jovens agora, a gente cresceu aqui na região oeste de Santa Catarina, e talvez na nossa fronteira sul seja muito comum, com a ideia de que a arte e a cultura são coisas que não dão dinheiro e, portanto, é um trabalho menor, né? De alguma forma, não é tão relevante quanto o trabalho pesado, o trabalho que dá dinheiro, né, que sustenta as famílias. Então, eu sou parte de uma geração, e talvez não é a primeira geração, que tentou fazer dessa sua atividade, né, dessa ideia de arte e cultura que era vista até então como lazer, tentou criar espaços, né? E acho que a nossa geração aqui em Chapecó conseguiu muito isso, né? Porque até então o espaço público não reconhecia os artistas locais de uma música alternativa, se fosse ela o heavy metal, o punk rock, o rock psicodélico, qualquer que fosse, né? Porque o poder público municipal, ele ainda, e estadual também, tinha muito para essa região uma determinada ideia de uma continuidade cultural do Rio Grande do Sul, né? Então, a música nativista, de certa forma, a música sertaneja também, né? Então, quando eu estava no colégio, eu frequentei o Colégio Estadual Zélia Scharf, praticamente todo primário, ensino médio, primário e ginásio, como a gente chamava na época, né? Tinha muito aquela história da hora cívica, que era aquela coisa assim, na sexta-feira, quando você se reunia e os diretores, o pessoal arrumava 3 ou 4 aí para fazer um teatro, dançar uma música, e alguns cantavam, né? Então, a primeira vez que eu tive acesso ao público foi em 1992, numa festa junina, em que nós formamos um trio e tocamos 2 músicas ao vivo ali, com 3 violões, né? Então, isso só me estimulou a aprender violão, e também era um grande problema na época, porque você só tinha aquele professor do violão, não vou menosprezar, mas só tinha aquele professor de violão na comunidade, que ensinava a tocar apenas um tipo de música, que era basicamente a música sertaneja. E eu e os meus amigos tínhamos outras expectativas, né? A gente queria tocar Pink Floyd, queria tocar alguma coisa mais complexa, né? E então nós fomos criando espaços, né? Ao mesmo tempo, você tinha outros movimentos na cidade de Chapecó, que devia ter 150 mil habitantes na época, que vinham de outras formações ou expectativas musicais, né? Principalmente a cena punk era muito forte nos anos 90, né? E então, como naquele momento a prefeitura, as instituições não abriam local, não abriam espaço, não colocavam som, a gente se organizava e fazia uma festa
numa casa com 2 bandas, por exemplo. E nisso surgiu também as garagens e também, mais tarde, alguns eventos em bares, né? Que era algo que é muito conhecido aqui na região, que é o famoso boteco, né? A bodega, onde é um espaço extremamente masculinizado, né? Dessa onda, nós transformávamos aquilo, né, dos homens mais velhos, da geração dos nossos pais, à época, e a gente transformou aquilo num espaço também onde os sábados à noite a gente reunia algumas bandas e tocava, né? E então foi uma cena, eu acho que é uma cena muito incrível, assim, porque além dela criar uma demanda, criar espaços, ela também, imagina, um dos espaços mais fantásticos que teve aqui nos anos 90 foi a cancha de bocha da Dona Gema, né, que era uma cancha de bocha, né, nesses espaços masculinos, mais velhos, tal, que a galera começou de certa forma, convencer a Dona Gema, que era a proprietária do estabelecimento, a abrir espaço para os punk tocar música, né, fazer um som, fazer um barulho, né, não era nem música no sentido tradicional, assim. Então, tem isso, e tem um outro aspecto que eu acho incrível nessa geração, que é que nós não nos reunimos apenas para tocar cover. Tinha uma certa competitividade boa, no sentido de que nós começávamos a colocar nossas próprias músicas, tentar escrever alguma coisa, tentar homenagear os nossos ídolos, tentar reproduzir, de certa forma, um cenário que a gente tinha de expectativas, que é esse mundo anglo-saxão, né? Essas bandas que a gente gostava, mas também com um sotaque muito regional, né? Talvez a minha banda que eu tinha à época não conseguiu fazer isso, mas muitas outras fizeram, e hoje são até objeto de estudo, nesse sentido de como foi necessário, foi importante, foi interessante redimensionar a própria ideia, a autoimagem que nós tínhamos de nós mesmos, né? Que a ideia, assim, né, do discurso institucional aqui na região oeste é que são abandonados pelo Estado, né? Uma região pobre, uma região de colonos, né? E colonos nesse sentido depreciativo. E tudo isso foi jogado na música, de alguma forma, e era a nossa forma de expressão, e era a nossa identidade, pelas roupas, pelos discos, pelos CDs, pelos livros, né? E também foi aí que eu montei, primeiramente com o Rodrigo, com o Fernando, que hoje o Rodrigo está hoje trabalhando aqui na região, em Abelardo Luz. O Fernando está em Curitiba e o Gilson também está em Chapecó, que a gente montou uma banda chamada Mundo de Sofia, porque a gente queria uma ideia filosófica da música, e naquele momento o Fernando estava lendo esse livro do Justin Garden, e se tornou uma referência assim, para nós, naquela época que a gente tinha 18, 19 anos. Então, eu descobri aí também uma terceira questão, Martinho, que aí é mais pessoal, que eu não toco nada, né? Que por mais que eu tentasse estudar violão clássico, né, no final dos anos 90 já tinha a escola de artes, já estava mais aberta a esse tipo de proposta. A escola de artes aqui foi criada nos anos 70, mas ela sempre ficou assim, pouquíssimas vagas, então era muito difícil você estudar música clássica lá. E ao final dos anos 90 eu tentei estudar música clássica, tentei fazer um monte de coisa aí, e vi que realmente o meu jeito é tentar tocar do meu jeito, né? E aí o sonho era fazer faculdade de música, um dos sonhos, né? E acabei, não, eu gosto de história também, eu acho que
eu não vou ser um músico competente no sentido técnico, né? Porque se eu tinha alguma habilidade, era mais na criatividade do que na técnica, e isso não era aceito e nunca vai ser, né? Mas então aí que eu vou para o estudo da história, né? Mas muitos amigos, né, companheiros da época, estão até hoje, né? Um deles chegou a tocar no Montreux Free Jazz Festival, né, guitarrista da Banda das Aranha hoje. Alguns se formaram em música. Nós temos um maestro aqui em Chapecó que é também dessa mesma geração, né? Então eu acho que é aí que está a questão, né, de me apresentar como um sujeito dessa geração. E a partir disso eu, né, como a gente vai discutir mais na frente, eu formei uma concepção que talvez seja menos elitista e muito mais ligada à ideia de tentar trazer para a gestão pública como fazer as coisas quando você não tem exatamente os recursos que a gente gostaria de ter, né? Mas isso fica para a gente discutir depois. Martinho, muito obrigado. É realmente uma historicidade muito concentrada na arte, na cultura e na criticidade sobre o contexto desta juventude da década de 90, a qual nós fizemos parte e somos parte. E contamos essa história hoje com muita alegria e com muita propriedade, no teu caso ainda mais, estudando história. Clayton, quando você chegou na Universidade Federal da Fronteira Sul, logo em seguida que você esteve em Laranjeiras do Sul, foi o seu primeiro campus, e depois você foi para Chapecó. Você acabou assumindo um cargo de gestão, eu diria, muito desafiador para a época, onde não se tinha algo construído, era tudo por construir. Então, você poderia compartilhar um pouco conosco aqui sobre essa experiência de estar na gestão da universidade, quais as principais contribuições ou legados que você conseguiu deixar ao longo desse período e da sua experiência nos Estados Unidos em cursar um pós-doutorado no Instituto de Excelência, que é o MIT. Esse movimento, eu acho que tem, de certa forma, uma ligação com esse movimento lá dos anos 90, né? Só fazer um parênteses, quando eu acabei o mestrado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, eu fiz um concurso para a Universidade Federal do Tocantins, né? E eu fiquei lá 7 anos, né? Claro, com uma saída para frequentar o doutorado, eu fiz também um doutorado sanduíche no Canadá, mas nesse momento, uma professora lá, que era a professora Eliane Henriques Moreira, ela aprovou no edital nacional a criação de um ponto de cultura. Então, o ponto de cultura foi uma bela iniciativa quando o Gilberto Gil era ministro da Cultura, em que você concentrava a renda para alguns grupos já existentes, coligados a algumas instituições, como universidades, institutos técnicos, que você desenvolveria projetos de formação cultural, né? Mas assim, formação cultural no sentido muito amplo, muito amplo. Então Pernambuco tinha os grupos de maracatu que ganhavam uma certa verba para se equipar, reequipar, né? E de certa forma manter fazendo esse tipo de atividades, né? Nós compramos uma câmera, montamos uma videoteca, e fizemos algumas experiências de projeção de filmes nas periferias desses municípios do Tocantins, e, ao mesmo tempo, eu pegava aquela câmera e saía, né, registrando assim o que eu podia naquele momento. Como sempre, né, pela nossa atividade acadêmica, isso não resultou num documentário, porque as mudanças,
a certas cobranças, né, da vida acadêmica nos levam, às vezes, a fazer mudança para lá e para cá, né, e as fitas se perdem, né, ou o conteúdo já não se torna mais tão relevante num outro momento, mas eu aprendi muito ali. Acho que ali eu consegui desenvolver um pouquinho mais de uma ideia que eu tinha sobre a valorização da diversidade, e que, de certa forma, quando eu volto para Chapecó, eu fiquei, então, um tempo no campus Laranjeiras do Sul, que eu tenho muita saudade, é uma cidade, é um campus muito legal, muito acolhedor. E aí, em função da família, eu preferi voltar para Chapecó, e quando eu chego aqui, algumas pessoas já tinham conhecimento dessa minha experiência prévia, e me chamaram para organizar, antes da diretoria, Martinho, nós fizemos uma coordenação de cultura, porque nós precisávamos experimentar, dentro da Pró-Reitoria de Extensão, se nós tínhamos demanda para a arte e cultura, né? E naquele momento, a professora Mônica estava na direção de extensão, e ela disse, olha, tem muita atividade aqui, eu estou precisando de mais alguém para me ajudar, né? Eu conheço também tuas atividades, e em função disso, né, nós começamos a trabalhar nesse sentido. E aí, até eu falei alguns dias atrás, num fórum, de que, para o historiador, não é somente a história do sucesso que é a história a ser contada, né? Mas dos desafios, das dificuldades, e muitas vezes as ideias daquilo que, o relato daquilo que não deu certo, para que quem esteja assistindo esses nossos relatos de experiência entendam de que trabalhar com cultura não é uma coisa fácil, trabalhar com arte e cultura não é. Naquele momento, então, você circula as concepções de arte e cultura na universidade, e muita gente tem a ideia de que a arte e cultura é fazer somente a solenidade formal, né? Que é a apresentação, né, o encerramento do ano, e, ao mesmo tempo, tem outras pessoas que têm uma certa ideia de que fazer arte e cultura é fazer o intervalo, né? Ou daquelas que pensam que é fazer qualquer coisa para ganhar o certificado. Então, nós fomos levantando esse debate e tentando aproximar pessoas que tivessem essa expertise, né, para tentar nos trazer ideias da comunidade acadêmica, que não é, de certa forma, pensar a arte e cultura hierarquizada, mas pensar que a atividade do intervalo, ela tem um sentido pontual, né? E para isso talvez não seja a demanda institucional, com recursos, né? E que a gente precisa ter esse amadurecimento. Como você bem lembra, então, Martinho, eu vou te colocar aqui no fogo, né? Nós fizemos a chamada para os campi, para que eles também mandassem sugestões, né? E a partir daí eu chamei uma assessoria da Marise Figueira, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela fez uma apresentação de uma ideia, uma certa ideia, e nós começamos a circular uma primeira versão do que a gente entende, né, como uma política de cultura para a UFFS, né? Seguindo o Plano Nacional, se contrapondo ao primeiro Plano Nacional de Cultura, que foi feito durante o governo Geisel, reatualizando isso com o plano de 2010, se não me engano, e trazendo as contribuições específicas. Aquilo, né, a cultura gira muito daquilo que a gente quer preservar, de certa forma, né, esse termo não é muito usado, mas é de certa ideia sobre o que já existe na sociedade, mas também estimular, né, e também, a partir disso, estimular novas formas de fruição que nós entendemos, naquele momento, ser possível através do Bolsa Cultura. Então, por exemplo, tinha o Bolsa Cultura, para quem não conhece, é um projeto
institucional, que eu acho que os dois grandes legados, né, o Bolsa Cultura e a política de cultura da UFFS, que ela funcionava através de edital. Um professor organizava um núcleo através de alunos para desenvolvimento de uma determinada atividade cultural, seja teatro, seja cinema, seja música, né, qualquer dança, qualquer que fosse essa atividade, esse professor concorreria e a bolsa iria para o estudante, né? Às vezes uma ou duas bolsas, eu não lembro, dependendo do edital, e às vezes com um pequeno recurso, né? Que a gente nem sempre conseguia disponibilizar, porque essa verba ela vinha de uma rubrica muito específica. Então, nós chegamos a investir em torno de 60 bolsas anuais naquele momento, e tivemos gratas satisfações, né? Gratas surpresas, muita satisfação, né? Como, por exemplo, os festivais gerados em Erechim, muita efervescência em Realeza, em Cerro Largo, atividades em Chapecó. Naquele momento não tinha ainda o campus Passo Fundo, mas também o próprio Martinho, né, que organiza, então, aquela surpresa que vem fazer aqui para a gente montar uma orquestra, né? Então, era isso, né, tentar estimular aquilo que já existia, né, um grupo de dança que se reconhece como um grupo de dança folclórico, mas também estimular isso, né, uma orquestra, porque é um tipo de sensibilidade que muitos dos nossos estudantes não tiveram acesso, né, e uma diretoria, né, de forma autoritária não poderia fazer isso, ela teria que justamente descentralizar para que os professores e os alunos, articulados com a comunidade, conseguissem fazer isso, né? Então, de forma muito resumida, né, Martinho, eu coloco isso porque nós também fizemos outras atividades, e aí, quando eu saí da direção, eu toquei um projeto chamado Arte e Cultura, né, que aí visava fazer oficinas de música e poesia nos assentamentos do MST, aqui da região oeste, para que esses assentados produzissem suas músicas e, ao final disso, gravassem um CD. Então, foi uma das experiências mais emocionantes que eu presenciei, porque você vê todo o processo de criação, onde as pessoas falam das suas vivências, né, dos seus cantos de trabalho, de luta. Foi algo muito legal. Esse CD, inclusive, vai fazer 5 anos em 2021, e como 2016, quando foi lançado, era um momento de efervescência política, né? A gente lançou ele durante o Movimento Nacional das Ocupações. Então, das escolas, coincidiu que nós não conseguimos alcançar um público que a gente gostaria, né? Então, agora, em 2021, eu pretendo tentar, não sei, espero de forma presencial, senão vamos fazer online, né, retomar esse processo e mostrar como é possível você produzir música de qualidade com os nossos artistas regionais, bastante diversa, as temáticas muito diversas, muito relevantes, muito coerentes, e eu me entendo muito nesse processo, né, da construção e reconstrução. Fora isso, também fiz muitos cursos que até esses que a gente não conta no nosso Lattes, porque não tem espaço, ou pelo menos não tinha, que era curso de formação na área cultural. Captação de projetos, captação de verba, né, de projetos. Participei do Conselho Municipal de Cultura aqui em Chapecó por um tempo. E quando eu saí da direção de cultura, aí sim, né, você mencionou, eu tive direito, né, a universidade criou essa possibilidade para nós, professores, de fazer pós-doutorado, né. Então, sou muito grato ao FFS, porque eu pude me afastar por um ano
e frequentar, então, já na área de História das Ciências, de Science, Technology and Society, que é o programa, frequentar e conhecer essa experiência de excelência que é o MIT, né, que é praticamente uma cidade dentro de Cambridge, na região de Boston, né, em Massachusetts, e que é uma região de efervescência cultural também muito interessante, né? Que nesse momento, então, eu fiquei 6 meses no MIT, e como eu ganhei uma bolsa depois no Rachel Carson Center em Munique, aí eu fiquei 6 meses no MIT e fui para Munique, né, onde eu concluí os meus estudos, né? Então, essa vivência acadêmica, eu nunca quis separar ela da fruição, né, cultural, da expectativa, tanto que é verdade que eu vou revelar, assim, uma coisa para ti, Martim. Eu gosto tanto de música que eu não faço história da música. Eu gosto tanto de filmes que eu não faço história de filmes. Porque acho que, de certa forma, eu tenho uma certa ideia de que a gente tem que manter um mundo um pouquinho utópico, né? E quando a gente vai fazer história, a gente desvenda, às vezes, coisas que não gostaria de ver ali, né? Relações, das intrigas. Então, acho que, embora eu ande academicamente muito próximo, né, trabalhando com arte e cultura e trabalhando na graduação, no mestrado, com outros temas, a música não sai de mim, eu não saio da música, né? Clayton, uma história de vida que você acaba associando nos momentos que é necessário o conhecimento histórico e científico para a cultura, e também consegue separá-lo para que tu consiga apreciar de uma forma ouvinte e não crítica a cultura. E aproveitando também, Clayton, sobre a tua história de um projeto que foi o Mundo de Sofia, e que trabalhou por questões de músicas autorais na década de 90. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco aqui para o Sarau Química e Arte, o que foi o Mundo de Sofia na sua vida, e também que pudesse comentar de 2 músicas para nós aqui do Mundo de Sofia, e que a gente pudesse apreciá-las aqui. Eu fico feliz com essa tua pergunta, porque eu sempre falei da banda dos outros, e poucas vezes eu tive a oportunidade de falar sobre as minhas memórias, sobre a minha relação afetiva com isso, né? Então, o Mundo de Sofia era uma banda de adolescentes da classe trabalhadora, né, sem dinheiro para comprar instrumentos, sem dinheiro para ter um estúdio, e, além disso, era uma ideia que eu trazia, que era nunca fazer o que está no topo da onda, né? Então, se o sucesso atual é um sucesso ligado a um tipo de música, eu sempre andei pela contracultura, né? Então, nos anos 90, início dos anos 90, tinha uma certa mesmice na música nacional, porque era ainda as estrelas dos anos 80 dominando ali, né? E aí até que vem o fenômeno que era Raimundos na época, né? Então, essa música pop se tornou uma música extremamente agressiva, né? Uma música que hoje a gente vê até machista, bastante... Mas na época ela era uma mudança na linguagem, trazendo esse regionalismo, né, pro rock. E eu não queria essa linguagem da violência, eu não queria essa linguagem da brutalidade, eu queria uma linguagem mais estética do que a gente chama de rock progressivo misturado com a música psicodélica, né? Porque o rock progressivo dos anos 70 ele é extremamente técnico. Eu não queria tanta técnica e queria mais o que a gente, né, chamaria de atmosfera, né? Você criar um clima, uma atmosfera em que você pudesse desempenhar
a música não a partir da emissão de notas, mas o feeling, né, fosse mais importante. Essa ideia de que um ruído, às vezes uma nota que você tentou colocar e não saiu tão bem, às vezes soa legal, né, sem necessariamente ser uma improvisação técnica ao estilo do jazz. Então você pensa assim, é uma concepção muito complexa, mas na verdade a gente era só uns garotos ali, né? O tecladista, o Fernando, tinha 16 anos, eu tinha 18 ou 19, e não adianta, né? Quando você tem 18 ou 19, você acha que você vai... Primeiro, você acha que é muito talentoso, porque a tua mãe fala, né? Ou alguém assim fala. E segundo, porque você quer reproduzir essa coisa de que você vai ganhar o mundo, que é o mesmo imaginário que tem do jogador de futebol, né, de outras profissões, quando na verdade a gente está numa região que não tem uma indústria musical ativa, né? Hoje você faz gravação, tudo, mas na época você tinha um ou dois estúdios e era tudo analógico. Então, a história da banda Mundo de Sofia começa porque nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos equipamento, então, de repente, eu consegui um estágio, guardei dinheiro, comprei uma guitarra coreana, uma Área Pro, e eu tinha um baixo velho, que era um baixo que um cara fez para mim, que era, meu Deus do céu, não dava, não saía som alguns, captador terríveis, né? Mas ninguém tinha bateria, então nós alugávamos um estúdio que pertencia ao Paulo de Nadal, que hoje é professor em Curitiba, e que ele alugava esse estúdio. Ele tinha ido no Paraguai na época, e ele comprou um gravador em que tinha 2 canais, mas era fita cassete, você gravava fita cassete. Então você já podia gravar separadamente os instrumentos. Isso era uma revolução. Isso foi em 1996, 97, por aí, né? Então o Paulo montou esse estúdio, a gente alugava uma hora de estúdio e era aquele lugar que você ia lá, fazia um som e depois na saída trocava uma ideia, fumava um cigarro, tomava aquele vinho fajuto, né, que passava de mão em mão, e a gente trocava ideia e conversava sobre a vida, e conversava sobre os sonhos, sobre a vida que viria, né, toda essa questão adolescente, e que a gente tentou colocar em algumas músicas, não exatamente expressando na letra, né, mas a primeira daí que eu escrevo, até eu lembro... que foi no dia 31 de dezembro eu tenho uma memória fotográfica, às vezes, de 96, que a gente, como jovens da classe trabalhadora aqui de Chapecó, não tinha acesso a nada, a gente saiu um dia caminhando, e caminhamos 14 quilômetros entre ida e volta, até uma cachoeira ali perto, e a gente teve... uma experiência muito legal de amizades, então eu escrevi uma canção chamada História Noturna, que é uma música que eu queria reproduzir, assim, essa estética, né, de uma canção longa, 5, 6, 8 minutos, com 2 estrofes, sem refrão, e que ela tivesse uma certa dinâmica, né, de começar e ter uma parte improvisada, alta, e depois voltasse, então, para a música, essa música concluísse. Em 2014, a gente conseguiu se reunir novamente, eu, o Fernando de Nadal, que era irmão do dono do estúdio, do Paulo, o Paulo Franzmann, tocou contrabaixo com a gente, e o André Barbosa, que é um baita de um baterista, né? Que é um pouco essa onda ali, né? Nós começamos como garotos, eu, como não era bom tecnicamente, eu fui para a área de história, e outros viraram grandes músicos, né? O Paulo, inclusive, ele participa da remontagem da banda Garotos da Rua,
que é uma banda famosíssima na geração anos 80 de Porto Alegre. Né? Então é por aí, essa é a primeira música, né?
realmente uma história a se rememorar de grande valia para uma época onde as bandas de garagem tinham que se reinventar quando você coloca de ter que comprar um microfone, um baixo feito a facão, uma guitarra não muito boa, mas a gente era feliz tendo essas dificuldades e, ao mesmo tempo, a alegria de conseguir concretizar um sonho, de expressar na forma da música um sentimento e uma atmosfera, como tu bem colocou anteriormente. Agora, você poderia apresentar, então, uma segunda música autoral aí da banda Mundos de Sofia para nós, aqui no Sarau Química em Arte? Claro, com prazer. Essa música, ela foi uma música feita pelo Fernando de Nadal, que então tocava teclado, e a gente chamava essa música de Água, né, que era uma música em que toda a estrutura dela gira em torno do teclado, e a letra foi sofrendo muitas variações ao longo dos anos, mas, de certa forma, mostrava como, naquele momento, eu e o Fernando, a gente pensava num certo estilo de música bastante semelhante, né, devido às nossas influências. Né? Como eu falei anteriormente, essa estética que rolava aí na galera era mais punk, mais pesada, né? A gente ia ouvir King Crimson, Pink Floyd, Genesis, que acho que eram nossos marcos, assim, né? E dentro disso tentar criar uma estrutura, né? Então essa música a gente simplesmente chamava de Água.
Essa música, na verdade, ela transmite muita emoção ao mesmo tempo e uma mensagem de continuidade em um estado de espírito propriamente dito. Então, expressar realmente a música, independente do que a mídia propriamente impõe como sendo padrão de consumo. Clayton, a gente queria aproveitar aqui do Sarau Química em Arte e agradecer muito a sua participação hoje aqui conosco, de compartilhar a sua historicidade na questão da gestão da universidade enquanto diretoria de cultura, coordenação de cultura, as suas experiências enquanto percursor cultural aí da região, e também gostaríamos muito que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo hoje. Bom, tranquilamente, né? Primeiro, agradecer o convite. Acho que a pandemia e os recursos tecnológicos, né, Martinho, elas ajudam a nos aproximar das nossas memórias e observar como, eu não digo que essa minha experiência seja assim, mas com certeza outras pessoas você vai entrevistar que mostre como aquilo que é produzido no oeste, né, nessa fronteira sul do Brasil, ela é interessante, ela tem um valor muito bacana, mas, claro, aqui não tem a indústria fonográfica, não tem toda essa movimentação para que esses trabalhos se tornassem ouvidos, pelo menos escutados, né, pelas pessoas, para a gente ter um feedback, né? E acho que, encaminhando um pouco para a minha mensagem, tudo que um adolescente como eu era, com 18 anos, eu queria que alguém ouvisse e falasse, olha, gostei da ideia, né? Porque a guitarra está desafinada, a música a voz está desafinada, o recurso de gravação não é o ideal, mas se alguém tivesse chegado para mim e falado, olha, legal essa ideia, gostei da proposta, né, me faria tão feliz como acredito que as pessoas de hoje devem se sentir, porque ninguém cai na ideia de se tornar rico por causa disso, ainda mais fazendo contra a cultura, né? Mas é a possibilidade de ser ouvido, né? Isso é o que eu tenho trazido na minha bagagem, né? Buscando essa diversidade, essa coisa de que nós não somos um só, nós somos muitos e na relação com os demais a gente não consegue deixar de dialogar, né? Então, esse aprendizado, eu falava um tempo atrás que uma coisa que eu não realizei quando era adolescente, nesse momento, era lançar uma fita demo, né? Que era fita cassete com as músicas próprias. Mas tudo bem, eu tive a oportunidade depois de gravar e regravar, fazer shows, e essas coisas a gente supera, né? Então, acho que, de certa forma, essa última música, ela falava muito sobre persistência, né? Uma música que o Fernando escreveu naquela época, e acho que a mensagem é essa, né? Você não está propriamente morando, né, no meu caso, na região em que a indústria fonográfica, cultural, ela vem até você, né? Tampouco eu tinha interesse de largar tudo para ir atrás dessa indústria, acho que não tinha a habilidade técnica para isso, ou achava que talvez esse sonho era algo que mexeria muito comigo, né, com o meu estilo de vida. Por isso eu fiz uma opção, né, mas a arte e cultura nunca deixaram de fazer parte dessa minha vida, né, dessa minha rotina. Tanto que é aquilo que eu uso para desopilar do momento de tensão, do momento de
muito trabalho, né? Eu busco os meus amigos, discos, livros, CDs e hoje Spotify, né, streaming, para continuar esse diálogo, né? Porque é a forma que eu me reencontro com o Clayton super idealista lá dos seus 18, 19 anos e que me mantém, que me dá uma força enorme para continuar, né, numa pandemia, em qualquer que seja o momento, né? Então, as amizades conosco, né, com nós mesmos, devem permanecer, e também com pessoas como você que estão realizando isso, né, Martinho, e com todos os professores, alunos, colegas, técnicos administrativos da UFFS que resgatam isso na gente, né? Às vezes, quando a gente está quieto no nosso canto, vocês vêm estimular para que a gente volte a fazer isso, né? Mexer com arte e cultura. Super obrigado e espero que vocês tenham gostado. Nossa, muito obrigado novamente aqui, Clayton. E também, em outra oportunidade, né, se possível, de termos novamente a banda Mundo de Sofia reunida, para então fazermos uma live. Será um imenso prazer. Tá bom, vamos tentar. Tá, ok. Um grande abraço, fique bem. Você também. Até mais. Hoje no Sarau Química em Arte, tivemos a presença ilustríssima do professor Clayton, da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. Na próxima sexta-feira, teremos mais um Sarau Química em Arte. Se inscrevam no nosso canal e fiquem bem.